aí agora essa próxima mesa a gente vai tratar das criptomoedas, aspectos tributários e regulatórios. Eu gostaria de convidar, e aí a gente vai fazer uma troca aqui, né? E quem, enfim, aí quem estiver aqui, por favor, fiquem à vontade para ficar no evento, como na plateia. Então, eu gostaria de chamar a Emília Malgueiro Campos, que é sócia, já está aqui, de Malgueiro Campos Advocacia, que vai conversar com a gente. Também a Rosine Cadamani, que é sócia fundadora da Blockchain Academy. E o Marcos Henrique, ele chegou, ele está a caminho, né? Então, Marcos, a gente vai começando sem ele. Os nossos debatedores serão o Alexandre Siciliano, que é sócio da área tributária do Lobo de Riso, o Antônio Claret de Souza Júnior, procurador da Fazenda Nacional. Pode, depois a gente vai distribuir. Pode sentar, me ajuda a pegar os o Antônio, que também já é nosso parceiro aqui, já esteve aqui mais de uma vez. A Elizabeth Lewandowski Libertucci, advogada da área tributária do Trent. O professor Fernando Rezende continua aqui com a gente. O Flávio, agora, será também debatedora. A Gisele Bossa, que já está aqui na mesa, que é conselheira do CARF e consultora executiva do nosso grupo de tributação e novas tecnologias. A Alissa. E o Antônio René de Rodrigues de Matos, auditor fiscal. Antônio, chegou? Não? Está ali? O Salvador Brandão, que é membro do nosso grupo de pesquisa também. E o Maurício Chapinotti. Eu acho que o Maurício eu não ouvi. Ele deve estar a caminho, mas a gente pode ir começando. Tá bom? Bom, então a gente pode começar. Fiquem à vontade para se servir novamente. Emília, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A Emília é uma advogada atuante nessa área e eu acho que ela vai trazer pontos bem interessantes, inclusive, né, tributários e regulatórios. Obrigada. Bom dia. Eu queria agradecer o convite para falar desse tema que eu realmente gosto bastante, que é a parte de regulamentação e tributação a respeito de criptomoedas. Vou tentar ser bastante sucinta para a gente poder ter espaço para debater, tá? Bom, eu acho que para a gente começar falando de regulamentação de criptomoedas, a gente precisa começar falando de bons exemplos, porque o Brasil não é, de longe, o país que começou a trabalhar com essa tecnologia o mais cedo, né? Ou brevemente, como outros países. Então, eu acho que a gente não tem um histórico de conhecimento a respeito desse assunto o suficiente para estar discutindo ele com bastante abrangência. Então, é importante que a gente dê uma olhadinha em outros países, como isso está acontecendo em outros países que já estão utilizando a tecnologia há mais tempo, para ter aí bons exemplos e boas experiências. Queria falar um pouquinho, então, de como é que está funcionando a regulamentação no Japão. O Japão, atualmente, é o maior mercado de câmbio do Bitcoin. Já teve, em outras épocas, outros países, como os Estados Unidos e a China, que lideravam esse ranking, mas, atualmente, por conta da regulamentação que foi adotada, a gente tem o Japão como o maior mercado. Em 2016, o Japão deu ao Bitcoin e às criptomoedas... Eu vou levantar, porque eu mal consigo falar bom dia sentada. Ele deu aí às criptomoedas o status de dinheiro para em vários aspectos. E isso fortaleceu bastante o mercado. Em 2017, agora, também teve o reconhecimento como meio de pagamento. E o que aconteceu? Mais de 5.000 empresas japonesas passaram a aceitar a moeda virtual. O Japão, então, tem uma regulamentação que, de alguma forma, tem suas semelhanças com aquilo que está sendo adotado no Brasil, ainda que sem regulamentação, mas já regulamentado nesse sentido. A gente pode falar também um pouquinho da China. Hoje, a China é o segundo maior utilizador de moedas virtuais. Pessoas jurídicas estão proibidas de utilizar a moeda, mas pessoas físicas não. ICOs são proibidos na China, é uma decisão recente, e existe aí uma especulação de que as exchanges também vão passar por um processo de regulamentação. Isso mexe um pouquinho com a moeda, inclusive até com a questão da cotação
da moeda, e a gente tem aí um panorama um pouco duvidoso a respeito do que vai acontecer com a China, que é um mercado muito grande. E aí, eu quero me deter um pouquinho mais em como foi o panorama da regulação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a estudar o assunto lá em 2011, quando o engenheiro-chefe do desenvolvimento de software do Bitcoin foi convidado pela CIA para dar uma palestra. Não foi um depoimento, não foi um interrogatório, foi uma palestra. Eles queriam entender como é que funcionava a tecnologia. Em 2013, o Departamento do Tesouro americano publicou um documento aplicando as normas do Financial Crimes Enforcement Network às moedas virtuais. Com isso, a gente começa a entender um pouquinho que o tratamento que os Estados Unidos deu à moeda sempre foi preocupado especificamente com a questão de crimes financeiros, né? Como se o ponto sempre fosse que todo mundo vai praticar um crime financeiro, e não que todo mundo vai utilizar a moeda e algumas pessoas podem vir a praticar crimes financeiros. Não, o entendimento é mais ou menos o contrário. Todo mundo vai praticar um crime financeiro até que se mostre o contrário. Então, a preocupação da regulação nos Estados Unidos sempre teve essa característica. Os Estados Unidos já foi o maior utilizador de moedas virtuais, mas hoje não é mais. Quando a gente começou a pensar em regulamentação, a gente teve alguns fatos que antecederam isso, que são muito significativos. Em janeiro de 2014, teve a prisão de uma pessoa chamada Charlie Schrein. Ele era o CEO de uma das primeiras exchanges de Bitcoin que teve nos Estados Unidos, em Nova York. E ele foi preso, condenado a 2 anos de prisão por lavagem de dinheiro, de $1 milhão. Ele vendia Bitcoins para uma pessoa, que vendeu Bitcoins para pessoas que compraram drogas no site Silk Road. Só que, se a gente for analisar, e aí ele teve uma pena de 2 anos de prisão, se a gente for analisar, o HSBC, em 2012, teve envolvido e pagou $1,9 bilhões em multas por lavar $16 bilhões para o Irã, para o cartel de drogas, para o terrorismo, e nenhum executivo do HSBC foi condenado a qualquer pena restritiva de liberdade. Então, todo o arcabouço daquilo que começou a ser discutido nos Estados Unidos sempre teve o objetivo de punir de forma muito mais agressiva qualquer tipo de lavagem de dinheiro envolvendo, por exemplo, o Bitcoin, do que envolvendo o mercado financeiro tradicional. Afinal de contas, até hoje, todo mundo lava dinheiro, e se lava dinheiro hoje basicamente em dólar, e através do sistema financeiro tradicional. Mas isso demonstra qual era a intenção do regulamentador de Nova York. E aí, o que isso desembocou? Em agosto de 2015, teve a edição da New York BitLicense, uma regulamentação extremamente rigorosa, uma equipe que foi montada, que estudou e que acabou regulamentando, cuidando dessa regulamentação, e que, estranhamente, logo depois que a regulamentação foi colocada em prática, essa equipe deixou o governo e montou uma consultoria para ajudar as empresas a obterem a licença. 10 empresas fecharam as portas, inclusive a primeira exchange de Bitcoin de Nova York, a partir do momento em que essa regulação passou a valer. E essas empresas simplesmente mudaram de estado, porque, como os Estados Unidos, a legislação, boa parte da legislação é estadual, elas simplesmente deixaram de atuar no estado de Nova York e foram atuar em outro estado. Ou seja, uma regulamentação prejudicial simplesmente leva as empresas para outro lugar. Até janeiro de 2017, apenas 3 empresas tinham obtido essa licença. E uma dessas 3 empresas, que é a Bitstamp, mencionou que o custo para a obtenção dessa licença foi em torno de $100 mil. Isso impactou totalmente o mercado nesse estado. E é importante que a gente tome isso como um bom exemplo daquilo que não é legal fazer, de como não é interessante fazer a regulamentação. Afinal de contas, a gente precisa de empreendedorismo. Então, a gente tem que regular de uma forma a incentivar o mercado, e não um retrocesso como o que aconteceu em Nova York. Bom, aí vamos falar um pouquinho como é que está funcionando a regulamentação em outros países. Vamos falar um pouquinho do Canadá.
Em 2013, o Canadá se manifestou pela primeira vez dizendo que, para fins tributários, criptomoedas são consideradas commodity. Como que o Canadá tributa, né, o Bitcoin? Muito vai de acordo com a utilização, né, da moeda, porque a moeda pode ser utilizada para transações que envolvam pagamento. E aí, quando envolve um pagamento, existem todos os impostos sobre o consumo de produtos, então não foge da regra que a gente já tem hoje. Quando o Bitcoin é utilizado como investimento, aí ele é tributado na base do ganho de capital. E agora, recentemente, a British Columbia Securities Commission, que é como se fosse a CVM do Canadá, acabou de aprovar o primeiro fundo de investimento em Bitcoin. Então, o Canadá tem uma regulamentação bastante interessante, porque não foge muito do que a gente está vendo aqui no Brasil, ainda que sem regulamentação, ou seja, é considerado como um ativo, e ele é tributado de acordo com a utilização, ou como ganho de capital, na utilização como investimento, e impostos decorrentes do consumo ou do serviço, quando ele é usado dessa forma. A Austrália teve uma declaração muito interessante em julho de 2017. Eles disseram que o tratamento do Bitcoin seria como dinheiro, ou quase como dinheiro, no sentido de que não há nada que seja possível fazer para impedir as pessoas no país, se elas decidirem transacionar em outra moeda que não o dinheiro australiano. Não há nada que o governo possa fazer. Não há nenhuma lei contra isso. Então, teremos que conviver com a concorrência de outras moedas. Foi isso que o governo australiano disse. E a Nova Zelândia foi mais ou menos no mesmo sentido. Empresas que não são banco, nenhum banco vai poder impedir, né? A Nova Zelândia não pode impedir a transação em outros ativos que não moeda, e nem guardar ou depositar ou transferir valores como o Bitcoin, desde que isso não envolva a emissão física de uma moeda. Por quê? Porque estava tendo um problema lá de emissão de moedas mesmo, de Bitcoin. E aí a única coisa que a Nova Zelândia não queria era que houvesse essa expedição de moedas, porque ela é digital. Então, não tem por que emitir moeda eles que emitiam. Essa foi a manifestação da Nova Zelândia. Agora, é claro que a gente tem também alguns países que consideram ilegal. A Bolívia, o Equador, a Arábia Saudita e Bangladesh. Esses são os únicos países que consideram o Bitcoin ilegal. Então, é importante que a gente olhe o mau exemplo para não seguir. Como é que a gente está hoje em termos de regulamentação no Brasil? A gente teve uma manifestação do Banco Central, através do comunicado 25306, dizendo que Bitcoin não era considerado moeda eletrônica, nos termos da Lei 12.865, e também que não é considerado moeda de curso forçado, que essa moeda é o real. A gente tem também um PL, né, um projeto de lei, para regulamentação de Bitcoin, de criptomoeda, como arranjo de pagamento, equiparando, colocando na mesma legislação, Bitcoin e milhagem aérea. Então, assim, uma legislação que equipara Bitcoin à milhagem aérea não está assim, muito adequada. Por quê? Porque são coisas que não se parecem. Então, talvez seja interessante. Criaram uma comissão especial na Câmara dos Deputados para discutir isso. E nós já estamos, acho que, na terceira ou quarta audiência pública. Ontem teve uma audiência pública, onde os deputados estão entrevistando especialistas sobre esse assunto para poder entender. E, quando a gente vê essas entrevistas, a gente percebe a enorme diferença em termos de conhecimento do assunto entre os nossos legisladores e os legisladores de outros países quando fizeram esse mesmo procedimento. Então, se a gente assiste às entrevistas do Senado do Canadá para os experts, a gente vê que o Senado do Canadá, no momento onde essas audiências públicas aconteceram, eles conheciam a matéria. Eles tinham estudado, eles tinham feito lição de casa, fizeram perguntas extremamente cabíveis, pertinentes, profundas,
preocupados com todos os aspectos da questão. Infelizmente, quando a gente começou a ver essas audiências públicas aqui no Brasil, a primeira audiência, a gente percebeu que os nossos legisladores não sabiam praticamente do que se tratava o assunto. Então, o grau de maturidade para a discussão disso em termos legislativos ainda é muito pequeno. Não é que eles estão chamando os especialistas lá para tirarem dúvidas. Eles praticamente estão chamando os especialistas para aprender sobre a matéria. Então, assim, regular dessa forma é muito delicado. Em termos de tributação, o que a gente tem? A gente teve a manifestação da Receita Federal, no perguntas e respostas da declaração do Imposto de Renda do ano passado, dizendo que criptomoedas são equiparados a ativo, basicamente ativo financeiro. Nesse sentido, ele deve ser declarado, né, como outros bens e direitos, acima de R$5.000 em criptomoedas, e ele é tributado como ganho de capital acima de R$35.000 mensalmente, né, se você vende mais do que R$35.000 num mês. E se você teve ganho de capital, você vai ser tributado no ganho de capital. E essa tributação é mensal. Ela não é, tem que ser, o imposto tem que ser pago até o último dia do mês subsequente, não é na declaração de ajuste. E para a pessoa jurídica não tem esse limite. Agora, existem outros reflexos em termos de tributação. Isso daqui é ganho de capital. Claro que, quando você usa, nem sempre o Bitcoin é usado como um investimento, para caber a tributação como ganho de capital. Se você está recebendo Bitcoins, por exemplo, por prestação de serviços, a tributação ela é outra. Ela não é no ganho de capital. Você tem que tributar a prestação de serviços. Então, se eu presto serviço para o exterior, para um cliente no exterior, e recebo em Bitcoins, porque já aconteceu, afinal de contas, eu demorava 30 dias para conseguir receber uma remessa de honorários de um cliente do exterior, e aí eu decidi tentar receber por Bitcoins e recebi em meia hora, esse valor que eu estou recebendo em Bitcoins, eu tenho que submeter ele para tributação. A única coisa que eu vou estar livre quando eu recebo ele em Bitcoins é da taxa bancária, mas não dos impostos, porque eu tenho que submeter ele para tributação. Eu estou prestando serviços para o exterior. Então, a tributação ela decorre da utilidade que está sendo dada para o Bitcoin. E aí me perguntam, bom, tudo bem, quando você recebe isso, automaticamente você converte em real? Isso é um ponto. Por quê? Pode-se entender que, a partir do momento que você converte em real, você recebeu como prestação de serviço, tributou como prestação de serviço, e aí você vai e converte em real. Aí vamos supor que você converteu mais de R$35.000. Você paga imposto sobre ganho de capital de novo? É uma dúvida. E eu, no meu entendimento especificamente, eu não acho que tenha que pagar. Porque a utilização, nesse caso, do Bitcoin, não foi como investimento. Ele não fez um investimento, ele não fez uma aquisição de Bitcoins, depois ele vendeu Bitcoins e teve ganho de capital. Ele recebeu Bitcoins como prestação de serviço. E ele pagou impostos pela prestação de serviços. E, nessa conversão, não especificamente teve ganho de capital, porque não houve investimento. Então, assim, é uma questão mais delicada de se tratar. Você pode falar, eu quero fazer a teoria mais conservadora possível e fazer a tributação, porque daí eu sou o mais conservador possível. E aí a gente está olhando novas tecnologias do mesmo jeito antigo. E eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque a situação é totalmente diferenciada. Não é dinheiro. E não é igual. E a gente tem que olhar a hipótese da utilização. O meu modelo preferido é o modelo do Canadá. Se você está utilizando o Bitcoin como um método de pagamento, a tributação é uma. Se você está usando como investimento, aí faz sentido você tributar no ganho de capital. Um outro aspecto para finalizar, que eu queria trazer para vocês a gente precisa efetivamente de uma regulamentação nesse momento? E que tipo de regulamentação seria essa? O simples fato de ser um ativo, e a Receita Federal já ter se manifestado sobre isso, já não é o suficiente?
Ontem, na audiência pública, foram ouvidas várias pessoas e um dos players que estava lá era uma pessoa que atua no mercado com uma mineradora de bitcoins, e ele estava se manifestando no sentido de que, como não existe lei dizendo que ele, como uma mineradora e como uma exchange, porque ele também tem uma exchange, ele não tem uma lei que diga que ele precisa pegar informações de todos os seus compradores, atender regras de compliance, atender regras de know your client, ele não faz isso. Ele só vai fazer isso quando a lei determinar. Então, ele entende que tem que ter uma regulamentação. Eu entendo que isso não é necessário. Regras de compliance, know your client e contra a lavagem de dinheiro são muito claras para todo mundo. Não precisa ter uma regulamentação falando para você que, se você receber um cliente com 100 mil reais em dinheiro numa mala de dinheiro, você precisa comunicar porque isso está esquisito. Não precisa ter uma regulamentação para dizer isso. O que a gente tem hoje de arcabouço jurídico é o suficiente para isso. Então, dizer que que precisa de uma regulamentação, porque, se isso não estiver expresso na lei, ele não tem obrigação de fazer, é levar o princípio da legalidade ao pé da letra demais e esquecer as regras e as normas de boa-fé e de conduta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. E isso também é ruim, porque, a partir do momento em que você defende que só tendo legislação você vai agir assim, você meio que macula o mercado de utilização de criptomoedas. Tem muitos outros players que já estão trabalhando com todas as regras de compliance. Sabendo quem é o cliente, tendo regras, pedindo documentação daqueles clientes que vão operar naquela empresa. Então, ter práticas contra esse tipo de prática indevida não exige uma legislação e uma regulamentação específica. Então, no meu entendimento, a gente não precisa de mais regulamentação do que a gente já tem. E o arcabouço legal que a gente tem, ele é suficiente para garantir e com que o mercado se ajuste e se descubra como a tecnologia funciona e vá se aplicando o que já existe de legislação, principalmente tributário, pelo simples fato de já ter sido encarado como um ativo financeiro. É isso, gente. Mília, muito obrigada pela ótima e didática apresentação, inclusive em relação aos aspectos tributários.